meus amigos, meus irmãos, muito prazer em estar com vocês mais uma vez. Sejam muito bem-vindos aí para o nosso momento de reflexão em torno da Palavra de Deus, para esse momento do compartilhar. É sempre uma alegria poder falar um pouco e refletir um pouco com vocês temas que são importantes para a nossa relação, para a nossa vida com Deus e com o nosso próximo também. Estamos aí no caminho de olhar as histórias bíblicas desde o Antigo Testamento. Já estamos aí avançados na história de José hoje. Então, seja bem-vindo para esse momento de reflexão. Hoje nós temos o capítulo 37 do livro de Gênesis. Se você quiser dar uma lida nessa história depois, que aqui o objetivo não é nós lermos a história, a gente vai pensar alguns momentos da vida dos personagens e trazer algumas reflexões para a vida prática da gente. Então, capítulo 37 de Gênesis traz a história de José sendo vendido pelos seus irmãos. Nós estamos aí num contexto em que a vida familiar dos patriarcas e dos personagens aí da história, da composição da história do povo do Antigo Testamento, estão sendo apreciados e olhados, e estamos nos inspirando nas dificuldades, nos problemas e nas soluções que eles vão encontrando no desdobrar do relato bíblico. Então José é vendido pelos irmãos, tem um convite para a gente pensar um pouco sobre essa dinâmica de relacionamento familiar problemática, que era uma coisa bem presente na vida deles. A gente já pode ver nas semanas anteriores, nas edições anteriores do Compartilhar, quantas dificuldades, né, haviam ali nesse contexto de vida familiar que o povo de Israel tinha, a formação desse povo tinha ali, a partir de Abraão, Isaac e Jacó. Então Jacó tem seus filhos, sua família grande, né, 12 filhos aí para administrar, e provável que entre uma família tão grande também apareçam problemas difíceis de serem administrados. Então veja bem, o texto aqui já vai dizendo de início que o Jacó, ele tinha uma preferência especial, um olhar especial para um dos filhos dele, que era o José. Então, diz que ele tratava de uma forma diferenciada, presenteava de uma forma diferenciada, né, também esse filho, e tinha assim um tratamento mesmo diferente, né? Aí a gente já começa a perceber que no decorrer da história, que esse elemento é um dos elementos que traz a inquietação entre os irmãos. O descontentamento, a insatisfação, já vai começar a surgir a partir desse ato, ou dessa posição, ou dessa postura de Jacó em relação aos seus filhos todos. O preferido do pai já é determinado por aí, já começa um olhar um pouquinho diferente. Aí o pai vai lá e dá um presente especial para esse filho, que não temos assim mencionado de outros presentes especiais para outros filhos, mas tem o destaque deste presente, uma capa que o José ganha. Uma capa, uma parte da vestimenta deles, que era comum entre eles, mas era uma capa especial. E esse destaque da capa já nos dá a entender o quanto isso foi assim, tipo um gatilho para o sentimento dos irmãos em relação a José. O preferido do papai começa a ser olhado pelos irmãos de uma forma diferente. E aí é normal, né, de dentro desse olhar, que surjam as intrigas e os comentários. José, ele está dentro de um projeto divino, né? Ele é um dos que simbolizam as coisas que aconteceram com Cristo mais tarde. Então toda a história de José está muito, muito vinculada aos acontecimentos da vida de Cristo. José vai ter um sonho, e ele vai trazer esse sonho e vai contar esse sonho na família. Nesse sonho diz aqui, né, que José viu os feixes de trigo, que era uma coisa comum entre eles, né, quando colhiam, atavam os feixes, e diz que os feixes se inclinavam diante dele, né? Aí ele já tem essa ideia de que os feixes são os irmãos e a família que vão se inclinar diante dele, por ele ser importante. Aí ele tem outro sonho que é das estrelas, que diz que também as estrelas vinham e se inclinavam diante dele, por ele ser importante. Daí vai juntando elementos, né? Imagina, já tinha uma preferência do pai, já tinha um presente especial do pai, e agora esse José ainda vem com esses sonhos aí. Isso tudo gerou assim
um movimento entre os irmãos que levou os irmãos a tomar atitudes. Não, não queremos esse cara aqui entre nós. E lá vai um dia que o José estava indo para a lavoura para levar para os irmãos o alimento, lá talvez o lanche, o almoço, né, durante o dia, e os irmãos de longe já começam a dizer, lá vem o sonhador, né? O rapaz que teve sonhos que nós vamos nos inclinar diante dele. Então, bolaram um plano para ser livre desse irmão. E aí eles vão primeiro colocar o irmão, primeiro eles têm a ideia de matar o irmão, né? É uma coisa comum naquela cultura, a matar, né, para se ver livre do problema. Não é uma coisa, hoje para nós é altamente agressivo, né, a ideia da morte. Mas entre a cultura do povo, desses povos nômades dos desertos, era uma coisa conhecida. Quando não queria, quando resolvia que não queria mais, ia lá e dava um jeito. Aí o irmão mais velho protege, diz, não, não quero que faça isso. E aí ele se vê como protetor do irmão. Aí eles resolvem, então vamos colocar ele num buraco, num poço, numa cisterna seca que tinha lá. E deixaram ele lá dentro de molho naquele buraco. Até que vem passando uma caravana, né, de caminhantes do deserto lá, e eles resolvem vender, porque esse pessoal dessas caravanas, eles compravam e vendiam mercadorias, pessoas, escravos, e assim eles iam fazendo sua vida. E colocaram José nessa caravana vendido. Aí José foi para lá no Egito. Jacó fica muito triste com isso tudo, porque eles chegam em casa com uma história que eles próprios inventaram, né, que José tinha sido atacado por um animal, e eles pegaram a túnica do José, aquela que tinha ganhado do pai, provavelmente aquela, né, especial, mancharam de sangue, mataram uma ovelha, mancharam de sangue, e disseram para o pai que o animal tinha atacado e que não tinha conseguido salvar José. José tinha sido devorado pelos animais no campo. Acharam lá o José, então criaram toda uma história assim, e o pai ficou profundamente entristecido com isso. Essa notícia chegou, né? Destruiu Jacó, porque ele amava muito seu filho, era parte da sua família, e agora estava com essa situação. E os irmãos silenciaram, deixaram o pai no sofrimento. Isso é uma coisa bem assim chocante, né? De a gente pensar de que filhos possam pensar desse jeito a respeito dos seus pais, não se importarem com a dor dos seus pais, não se importarem com a tristeza dos seus pais, né? Nós estamos aí agora nessa semana preparando lembranças e homenagens e pensando em coisas para fazer pelo Dia dos Pais que vem aí, e aqui a gente vê esses filhos aqui nem se importando com o que o seu pai vai sentir, nem se importando com sentimentos, com tristezas, com dores, com angústias. Eles trazem a notícia, entregam a notícia, mentirosa a notícia, e deixam o pai no sofrimento, e abandonam o pai na sua dor. Esse é um quadro bem importante para a gente refletir dentro das nossas famílias, o quanto de preocupação que nós temos em relação aos nossos pais, né? Quanto que a gente tem a preocupação de que eles estejam bem, de que eles estejam felizes, de que eles tenham tranquilidade, paz e harmonia, e pensar assim que isso é fruto também da atitude anterior dos pais. Pais que cuidam, que protegem, que orientam, pais que tratam com respeito seus filhos, têm retornos diferenciados, né? Daqueles pais que têm tratamentos preferenciais, aqueles pais que também excluem alguns filhos desta zona de conforto e de acolhimento familiar e deixam seus filhos muitas vezes expostos, né? A gente já viu que ali o procedimento era do próprio pai, de preferência em relação aos outros filhos. Isso gerou esse tipo de resultado aí. Então não é bom para os pais terem essa atitude, também não é bom para os filhos terem essa resposta, né, diante dessa atitude. Uma atitude errada, se conversa, senta, dialoga, tenta se resolver de uma outra forma e não deixa correr para tomar cada um as suas providências como bem entende e depois impor para o outro sofrimentos e dores, como é o caso que a gente está vendo dentro dessa história aqui, né? Cada um cuidou do jeito que queria, cada um resolveu do jeito que pôde, e quando apareceram dores e sofrimentos, agora fica com a tua dor, com o teu sofrimento e fica aí sozinho. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele não previu esse resultado, não previu esse tipo de problema, mas ele tinha que agora administrar esse problema, né? E os filhos também não estavam nem aí para aquilo que o pai estava sentindo. Então, aqui um desconforto bem grande, né? É que a gente vê a nível familiar. Vejam que interessante que o
o José ele acabou atraindo, né, a ira e acabou atraindo a inveja dos seus irmãos, né? Por ele estar cumprindo um propósito divino na sua vida, que nem ele tinha consciência por enquanto ainda, né? Mas ele está atraindo a ira e a desconsideração dos irmãos também. Às vezes acontece isso, né? Que a gente acaba dentro de um caminho de fidelidade a Deus, dentro de um caminho de princípios de fé, a gente acaba atraindo o não entendimento, o não acolhimento da família da gente. Então pode acontecer também situações assim, que entre os irmãos não haja essa compreensão e essa harmonia, por conta de não compreender os projetos divinos na vida de cada um. Razões que cada um tem para seguir os seus caminhos e para fazer as coisas que faz ou dizer as coisas que diz. É importante que a gente não parta para o julgamento direto. É importante que a gente vá e converse, que a gente tente entender o que está acontecendo, né? Na vida familiar esse é fundamental, o diálogo e o entendimento. Aqui nessa história a gente não vê a história de diálogo e entendimento, a gente vê julgamento, né? Julgaram que era assim, tomaram atitudes a partir do seu julgamento, a partir das suas próprias ideias e concepções e resultados que foram desastrosos, né? José acabou sendo levado para o Egito e ele foi parar lá na casa de Potifar. E aí a história do José começa então com uma situação de dificuldade já na casa do Potifar. A princípio estava tudo bem, né? Ele foi levado para lá, estava trabalhando como um escravo na casa do faraó, até que acontece que a mulher do Potifar, que estava lá, o marido estava em campanhas militares, né, fora de casa, e o José estava trabalhando ali, era um rapaz novo, bonito, atraente, quem sabe e tal, e a mulher se interessa pelo José e acaba tendo ideias, né, de ter um relacionamento mais próximo com o José. José foge disso pelos seus princípios, ele não quer, ele sabe que isso está fora do seu padrão ético e moral, e ele se afasta disso, ele não se deixa levar por essa tentação, só que a mulher se vê inconformada e acaba criando de novo uma história envolvendo José de que ele teria atacado ela, de que ele teria agredido ela, e quando ela grita ele teria fugido e ela tinha arrancado um pedaço da capa dele, e aí os soldados pegam e prendem José para parar na cadeia, logo em seguida, né? Então de uma posição de recém-chegado, lá ele já estava agora condenado, né? E lá ele fica. E de novo aparecem os sonhos, Deus vem através dessa situação para o José e acaba José interpretando os sonhos, interpretando os sonhos primeiro ali do pessoal da própria carceragem, e mais tarde o faraó vai ter os seus sonhos e que ninguém consegue interpretar, e o José passa a ser um pouco famoso pela interpretação de sonhos lá, e o faraó manda buscar o rapaz que sonhador, que sabe interpretações. E esse rapaz, José, vai sendo levado então para a presença do faraó, e lá ele tem a sua oportunidade. Vejam bem quantos reveses a vida teve, né, na vida desse rapaz, mas ele permanece fiel a Deus. Ele não se revoltou, ele não se rebelou, ele permaneceu aguardando os propósitos divinos. E o resultado final da história do José é que ele prevê, né, os sonhos lá e interpreta os sonhos do faraó. O faraó fica muito satisfeito com essa ajuda do José e algumas dicas, inclusive, que o José já vai dando para o faraó ali, em termos de administração, de uma futura crise de alimento que ia ter ali. E o faraó promove então o José a governador do Egito. Então, quantos caminhos, né, quantos percalços tem aí, quantas dificuldades tem aí nesse caminho desse rapaz para chegar onde chegou. Assim é a vida da gente, assim é a vida de todos nós, né? Propósitos divinos estão alinhados para nós. Caminhos divinos nem sempre nós conhecemos, nem sempre entendemos, não conseguimos interpretá-los corretamente enquanto nós estamos caminhando. Às vezes é preciso ter muito tempo de caminhada para chegar ao resultado final. Então, para isso é preciso ter paciência. Então, tenha paciência você também com os teus caminhos, com os teus sonhos, com as tuas buscas, com os teus ideais. Tenha paciência que Deus estará contigo. Não abra mão dos teus princípios morais e éticos. Permaneça fiel a Deus. Interprete as coisas de uma forma justa, correta,
Busque a justiça, busque a correção, busque aquilo que é certo, aquilo que é bom, que Deus estará do teu lado e permitirá você ter bons resultados também. Então, fica aí para a gente pensar e refletir na vida da gente. Próxima semana a gente vai voltar falando sobre José agora como governador do Egito. Então, Deus abençoe para você, para nós, que esse tempo de reflexão seja um tempo de crescimento espiritual para todos nós também. Tá bem? Um bom tempo para você, que Deus abençoe e guarde, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um bom tempo para você. Até a próxima semana. Tchau, tchau.